Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos ler juntos Gênesis capítulo 22, que na Nova Versão Internacional diz o seguinte: Passado algum tempo, Deus pôs Abrão à prova, dizendo-lhe: Abrão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abrão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abrão ouviu e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abrão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abrão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abrão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abrão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abrão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abrão, Abrão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abrão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abrão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abrão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abrão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Nós não entendemos Deus aparecendo e fazendo um teste de fé tão severo assim. Abraão, no capítulo anterior, havia festejado o nascimento do seu filho Isaque e agora Deus, depois de um certo tempinho, depois que Isaque cresceu um pouco, aquele tempo em que o pai está apegado ao seu filho, Deus aparece: Olha, tome o seu filho, seu único filho Isaque, e vá ao monte que eu te indicar, porque lá você vai sacrificá-lo. Abraão não tem outra reação descrita no texto, a não ser aquela de obediência. Ele obedeceu ao Senhor. Abraão preparou todas as coisas para que já naquela manhã seguinte eles pudessem partir rumo ao Monte Moriá. O que terá passado no coração de Abraão durante aquela noite? O que teria passado na cabeça de Abraão, pensando nos momentos de felicidade, ao ter o seu filho Isaque, o seu único filho, e quando o texto fala único filho, é único filho no sentido do filho da promessa. Com certeza, Abraão teve um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Mas isso não fez com que Abraão desistisse do seu propósito de obedecer e ser fiel ao Senhor. Na manhã seguinte, junto com 2 outros serventes, ele foi para o lugar aonde Deus designara. E depois, dali, a um certo ponto, só Abrão e Isaque, pai e filho, juntos andando e subindo o monte. A uma altura, Isaque pergunta: Pai, cadê o cordeiro? E Abrão, ele simplesmente responde:
Deus proverá para si o cordeiro. Essa é a fé de Abraão. Abraão, gente como a gente. Abraão, um homem humano vulnerável ao pecado, que falhou várias vezes diante do Senhor. Mas quando Deus aparece para testar a sua fé, para ver se a fé de Abraão era realmente uma fé que era algo aprovado e consistente, Abraão, ele dá a resposta, ainda que essa obediência fosse contra todos os instintos humanos possíveis, do pai cuidar do filho e o pai dar a vida por ele. Os dois vão subindo e quando eles chegam no lugar, Abraão, como de costume, erige um altar. Ergue um altar de pedras, mas lá em cima, preparando toda a lenha, amarra o seu filho Isaque, coloca ele sobre o altar e ergue o cutelo para que, num golpe, ele pudesse matar esse filho e entregar, obedecendo aquilo que Deus havia dito. Mas naquele momento, o texto diz que o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, Abraão, não toque no seu filho, não faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Nesse texto nós temos várias coisas que nos fazem lembrar. Durante 3 dias eles haviam caminhado aquela jornada dolorosa e o pai, ele pega o filho para sacrificá-lo. Da mesma maneira, Deus, ele sacrificou o seu filho unigênito por nós, por cada um de nós que cremos e fomos chamados segundo o seu propósito. Muito mais, infinitamente mais dilacerante foi a dor de Deus Pai ao entregar o seu filho para que esse filho morresse por um pecado que não era dele. Da mesma maneira que Isaque não tinha culpa nenhuma por estar naquela situação, a não ser ter sido o filho escolhido da promessa, o filho único de Abraão. E Abraão, ao dizer Deus proverá para si, Abraão expressa aqui a fé que, embora Deus tivesse pedido pela vida de Isaque, mesmo que Abraão matasse Isaque, Deus tornaria Isaque novamente à vida e ele seria restituído. É isso que Abraão diz aos seus serventes: nós vamos lá, mas nós voltaremos. E essa fé, ela é ilustrada de forma ainda mais vívida lá no rol dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, que diz o seguinte: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão creu que o mesmo Deus que fizera a promessa que por meio de Isaque a sua descendência seria continuada, seria o Deus que, se necessário fosse, traria de volta dos mortos a vida de Isaque para cumprir cabalmente a promessa que ele havia feito. Esta é a fé que Deus deseja encontrar em cada um de nós. Essa é a fé que, de alguma maneira, ilustra o cenário daquilo que vai acontecer lá na frente por meio de Jesus Cristo, quando ele será sacrificado sobre o monte, na cruz do Calvário, para salvar a minha vida e a sua. E da mesma maneira que Deus proveu aquele animal que estava lá para ser sacrificado no lugar de Isaque, Deus, ele preparou o seu único filho para que por meio do sacrifício dele, uma vez que nós crescemos nesse sacrifício, nós também fôssemos revestidos de justiça e fôssemos considerados também parte dessa promessa, que é a promessa de Abraão. Todas as coisas na Bíblia Sagrada, elas se encaixam. E o sacrifício de Isaque, a prova que Deus faz, podia ter sido algo extremamente difícil e doloroso para Abraão suportar naquele momento. Mas a palavra diz que ele obedeceu. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes mais numerosos do que qualquer coisa que você possa contar. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Abraão é o pai da fé,
Mas a fé de Abraão, ela é evidenciada pela sua vida de constante obediência diante de Deus. Embora ele tenha falhado aqui ou ali nessa obediência e nessa confiança, em momentos cruciais, Abraão obedeceu. E a obediência aqui é algo que não somente agrada a Deus, mas evidencia o tamanho da fé, da confiança que ele tinha no Deus que o chamara. Nós também precisamos ter a confiança de que quando Deus ele prova a nossa fé, ele já tem preparado todas as coisas. Por mais que algumas perdas que Deus mesmo permite acontecer nas nossas vidas sejam difíceis de serem entendidas, e é difícil às vezes suportar a dor daquilo que nos deixa ou daquilo que de alguma maneira frustra os nossos anseios e sonhos, mas Deus tem preparado uma oferta para si. Deus fará tudo pela sua providência para que você glorifique a Ele e você possa reconhecer que Ele é o Senhor, aquele que cumpre todas as promessas. O foco nesse texto está na confiança de Abraão, mas também na fidelidade de Deus, porque Deus, ele é fiel. Ele cumpriria aquilo que ele prometera fazer com Abraão a qualquer custo. E vendo que Abraão foi até as últimas consequências para obedecê-lo, o Senhor também o abençoou. Poupou Abraão da sua maior dor, que seria matar o seu filho, e lhe deu em retribuição a garantia da promessa que em Isaque ele teria uma descendência frutífera e todas as famílias da terra seriam por ele abençoados. Tal é a evidência da fé que Deus também deseja ver em cada um de nós. Que nós possamos estar firmes no sacrifício perfeito que Deus preparou em nós, Jesus Cristo, para que pudéssemos em Cristo vivermos a verdadeira obediência que evidencia a fé que nós temos em Deus. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.